capítulo 2, de 1 a 12. Ok. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Falso, né? Muito falso esse homem. Está cheio de gente assim no mundo. Versículo 10. Melhor, 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho. Sempre me vem, quando eu leio essa história desses magos, me vem um monte de música natalina, de cantata de Natal que já cantei. Várias. Eu não vou cantar nenhuma delas, não, porque eu só cantava o baixo, aí fica estranho cantar só o baixo. Mas quando da primeira parte dessa série de reflexões bíblicas que eu estou propondo, a mensagem dos símbolos natalinos, eu afirmei que tanto os personagens quanto aquelas outras imagens que surgem, manjedoura, a gente sempre vê o presépio, né? Que tem os animais, a gente fica imaginando isso também, a estrela, todos esses, o que eu chamo de símbolos, os pastores, símbolos natalinos, eles são mais do que imagens ou personagens. Para mim, eles trazem mensagens dentro deles mesmos, que vão além deles. Então eu diria, os pastores, sim, eles estavam no campo, são profissionais que cuidam de ovelhas. Entretanto, os pastores representam mais do que um profissional que cuida de ovelha. Ele tem outro simbolismo que a gente viu no ano passado. Então, quando eu vejo esses magos do Oriente, eles vão expressar como símbolo também. O símbolo, como eu afirmei da outra vez, o símbolo ele traz muitas mensagens. Por exemplo, eu disse da outra vez, quando você vê a bandeira do Brasil, você não vê só verde, amarelo e azul. Você vê algumas coisas que têm um significado, símbolos para você, significado para você. Por exemplo, eu posso ver a bandeira do Brasil e lembrar da época do quartel, quando a gente hasteava a bandeira, né? Me lembra o exército brasileiro
no meu caso. Ou quando não, quando de criança, quando a gente perfilava lá, né, para levantar a bandeira e cantar o hino nacional. E se você tiver em outro país e ver a bandeira, vai te trazer um monte de lembrança. Então, símbolos, eles vão trazer muitos significados. Eles vão trazer mensagem, eu diria assim. Se Deus escolheu esses personagens, Deus está escolhendo esses personagens não apenas para que eles simplesmente façam uma viagem e vejam Jesus, mas dentro desses personagens e além deles, Deus nos traz várias mensagens. Eu acredito que você já deve ter ouvido algumas mensagens. Eu, por exemplo, eu lembro que eu vi o pastor Tetuma quando pregou lá, quando a gente foi no asilo aqui dos japoneses. Eu lembro da mensagem do pastor Tetuma, falando inclusive dos magos. Ele estava afirmando que Deus está mostrando que os magos que não são judeus, mas que vieram de outra nação, outro país, mostrando que o evangelho, que Jesus não é só para os judeus. Eu lembro da mensagem do pastor Tetuma nesse aspecto. Eu achei isso bem interessante. Mas quais são os ensinos que estão contidos na imagem ou nesses personagens que são os magos? E a gente não pode negar que nessa grande atmosfera que eu chamo uma apoteose, é uma coisa linda, né? Cá entre nós. Se a gente bota isso tudo num quadro, né? Os pastores lá no campo, de repente aparecem anjos e canta uma multidão. E só imaginar os pastores cuidando das ovelhas já é uma imagem muito interessante, gostosa para a gente. E depois, né, o próprio menino Jesus nascendo lá naquela manjedoura, no meio daqueles animais, num curral. E esses magos, nossa, é uma grande, eu diria, uma grande apoteose de Deus. Mas a gente não pode negar, nesse aspecto, a presença desses sábios do Oriente, que o evangelista Mateus chamou de magos do Oriente. Você vê no original Magos do Oriente, você vai perceber que a primeira ideia de magos é mágico. Mas quando a gente vê pela fala deles, por exemplo, eles dizem: porque vimos a sua estrela do Oriente. Isso vai nos mostrar, deixar entender que esses homens eram homens que estudavam os fenômenos da natureza, eram homens que estavam voltados assim para o cosmos, estudando estrela, todos aqueles símbolos, ou melhor, todas as imagens que nós temos no universo. Nós poderíamos dizer que nos dias de hoje, esses homens seriam ligados à astronomia, ou para alguns à astrologia, mas eu diria que eles seriam considerados hoje não apenas como astrônomos, mas seriam considerados como filósofos, propriamente astrônomos, ou ligados diretamente às ciências de qualquer forma. Mas além disso tudo, a gente observa que existe fenômeno da natureza, estrela, natureza. Mas para que eles compreendessem que aquela estrela estava anunciando o nascimento de Jesus, não bastava simplesmente surgir uma estrela. O que é aquela estrela? É o nascimento do Filho de Deus. Não, tem alguma coisa a mais ainda. E para mim a chave para entender esse episódio dos magos, esse texto, a chave para entender está no versículo de número 12, que diz assim: e sendo por divina revelação, avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes. Então, para mim fica implícito aí que esse entendimento
estiveram, de que aquelas estrelas que deram convicção a eles, que eles chegam em Jerusalém, onde está o rei, o nascido rei dos judeus? Oh, só eles sabem, e ninguém de Jerusalém sabia. Eu acho isso muito, muito fabuloso da parte de Deus. Quem sabia que o Jesus nasceu? Maria e José, né? E os pastores, e mais ninguém. Mais ninguém não, tinha esses magos que eles não viram o nascimento, mas eles estavam certos, convictos, fizeram uma viagem imensa, mais ou menos 17 dias viajando de camelo, na certeza, na convicção inequívoca que o novo rei de judeus estava ali, na visão deles. A Bíblia vai mostrar, meus irmãos, que só se conhece verdadeiramente a Jesus se houver, olha para cá, levanta a cabeça, só se conhece verdadeiramente a Jesus se houver alguma revelação divina. Esse é um ensino que todas as Escrituras vão mostrar. E eu quero crer que esse texto vai me mostrar isso, vai nos mostrar isso. Só se conhece verdadeiramente, eu estou dizendo, em toda a sua plenitude, quem é Jesus, se houver uma revelação divina. O homem pode pegar livro de história, olhar Jesus, dividir a história em dois, sem conhecer verdadeiramente a Jesus. Apenas conhecer como um elemento da história. E, em primeiro lugar, a mensagem dos magos, para a mim, vai apontar isso, para uma revelação que nós chamamos de revelação natural de Deus. Mateus capítulo 2, de 1 a 2, diz isso. Tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Faltou dois. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Esta foi a primeira forma que Deus se mostrou aos homens. O homem, por si mesmo, por si só, ele não tem condições de conhecer o eterno. Deus é eterno, Deus é infinito e nós somos finitos. Nós temos limitações. A primeira forma de que Deus se mostra aos homens é através da natureza. O Salmo 19 concorda com isso. Lembra que diz o Salmo 19? Se quiser levantar um pouquinho para respirar melhor, pode levantar, tá, irmã? O Salmo 19 diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia e uma noite mostra o quê? Sabedoria a outra noite. O salmista está reconhecendo que a natureza mostra que ela foi criada de forma inteligente. O sol não brilha de madrugada. O sol começa a brilhar mais ou menos 6 da manhã, 5h30, mais ou menos. E a lua não brilha meio-dia. É sempre assim, funcionando como um relógio. E como disse um certo cientista, ele disse assim: eu não posso ver o relógio e não acreditar na resistência do relojoeiro. E o universo é muito mais complicado do que um relógio. Não é possível que alguém, vendo todo esse cosmo funcionando de maneira ordeira, e não acreditar que isso está criado de uma forma inteligente. Há um ser inteligente por trás disso tudo. E concorda com isso também o apóstolo Paulo, que ele diz... agora que apareceu. Que ele diz assim, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, de 19 a 20.
Porquanto o que de Deus se pode conhecer se manifesta. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se vêem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O que o apóstolo está dizendo? Que todos os homens podem ter o conhecimento da existência do eterno Deus através das coisas criadas. Por isso ele diz, todas as pessoas não têm como se desculpar. Está tudo funcionando direitinho. Como disse certo matuto para um médico que não acreditava em Deus. Ô doutor, você não acredita em Deus? Que você foi criado por Deus. Olha, doutor, olha onde está a tua boca, seu doutor. A tua boca está perto do seu nariz. O seu nariz está perto dos seus olhos. Se você for comer uma maçã, por exemplo, o teu nariz pode perceber o cheiro, se está estragado ou não. Os seus olhos podem ver também a estrutura para ver se está estragada ou não, ou quando não, o seu paladar pode perceber que está estragado ou não e você não ser consumido por isso. E por outro lado, doutor, imagine que se sua boca estivesse no pé e os seus olhos estivessem na barriga, como você comeria? Você colocaria a maçã na barriga para ver como é que ela está? E o teu nariz lá em cima e comeria. Não, doutor, está tudo no lugar certinho. Você diz que isso é fruto da casa, a gente é formado de forma inteligente. Nós temos essa criação de Deus. A gente fala de revelar. Revelar significa trazer à luz aquilo que estava oculto. Para nós do tempo da Kodak, né? Fotografia de rolinho, é mais fácil entender esse termo revelar, né? A gente batia as fotos assim, e você não via o que você tirou. Você tinha que mandar lá na loja, mandar fazer a revelação. Aí lá na loja eles botavam no papel, saiu e queimou, né? Quando queimava tudo. Gastou o filme inteiro. Né, dona Ilma, quando o dia do casamento, o filme todo queimou. Nós tivemos que fazer uma remontagem para reconstituir a cena. O filme queimou todinho. Não deu para revelar. Mas estava lá, né? Revelou tudinho. Então, como eu disse, o homem não tem como acessar a Deus. Não existe tecnologia humana alguma que pode. Eu encontrei o eterno, como diz aquele astronauta primeiro que dizem que ele pisou na Lua, né? Meu pai não acreditava nisso, não. Mas eu pisei na Lua e não vi Deus. Não vi o Deus. E como diria Jesus para Filipe, o Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus fala para Filipe, Filipe, eu estou há tanto tempo com você, Filipe, e você não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Você não precisa ir lá fora do universo, em outras galáxias, para conhecer a Deus. Ele veio até nós. Essa é uma marca, Deus se revela. É Deus que se mostra, não é o homem que tem como conhecer a Deus. Por seus recursos, sabedoria, tecnologia, ciência. Mas sim através daquilo que ele se mostra. Romanos 2, 14 e 15, que diz assim, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. O que ele está dizendo com isso? Que uma das provas que a existência de Deus se revela aos homens está na própria estrutura do ser humano. Você pode ver
Todos os seres humanos, por mais distante tecnologicamente que esteja, atrasados, eles vão estar praticando alguma religião. Porque, como diz o salmista, a minha alma tem sede de Deus. Todo homem tem sede de Deus. Porque Deus, quando criou o homem, colocou o sopro dele no homem, o homem se tornou alma vivente. Então, há uma consciência. Essa consciência acusa o ser humano quando ele está certo, quando ele está errado. Pode até, uma criança percebe isso, bem cedinho. Ela sabe quando faz coisa errada e quer se esconder, né? Não, foi outro. Porque nós temos, infelizmente, por causa do pecado, essa consciência ética divina, moral divina que Deus colocou em todo ser humano, isso está corrompido. Então o homem vai fazer coisas muito erradas e vai achar que está tudo bem, mas não, ele vai prestar conta disso tudo. Vai prestar conta disso tudo que faz através do corpo. Uma outra coisa que me chama a atenção neste fato dos magos terem tido essa revelação de Deus, se evidencia aqui, no convite que Deus fez para eles visitarem o filho dele. Isso é tremendo, para mim isso é maravilhoso. O cartão de visita, o cartão convite, qual foi o cartão convite? A estrela. E olha só, e aqui, esses sábios, esses magos, para mim, eles se igualam aos pastores. Deus, lembra que Deus convidou os pastores, mandou os anjos, manda eles lá visitar o meu filho. E agora o próprio Deus manda o convite para esses magos, para esses sábios, vá lá visitar meus filhos. Como eu disse da outra vez, um estranho não vai visitar o seu filho recém-nascido, vai? Ele está nem aí, se nasceu, se não nasceu, é mais um. Quem é que vai visitar os recém-nascidos que são seus? Parente. E quem chega primeiro? Os mais íntimos. Os mais íntimos chegam primeiro. Então, esse convite que Deus faz é de forma bem especial para esses magos, é que esses homens também eram íntimos de Deus. Eram pessoas que viam a glória de Deus. Para mim, esses magos estão no mesmo patamar de Melquisedeque. Lembra de Melquisedeque? Ele não era hebreu, não tinha revelação tão especial quanto Abraão tinha, mas ele tinha o temor de Deus. Ele era um sacerdote. Da mesma forma como aquele centurião, Cornélio. Cornélio não era judeu, mas ele tinha uma intimidade grande com Deus. O anjo foi lá, Cornélio, as suas orações foram ouvidas. Ele não era judeu, ele não tinha revelação especial de Deus, mas o pouco que ele tinha de conhecimento de Deus, ele era um adorador a Deus. E aí, Deus manda, vai lá chamar a Pedro para que eles saibam. Eu digo isso, diz assim, o Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, e aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Eu diria, aos quais Ele revelará a sua aliança. Aqui está aquilo que vai marcar a aliança de Deus com o homem, Jesus Cristo. É o Deus que se revela a esses, de qualquer lugar, de qualquer época, que tem o temor de Deus, mas ainda não conhece profundamente a Deus. É um convite que Deus está fazendo àqueles magos, que eu estou deduzindo por tudo isso que está escrito, de que esses homens, eles tinham o temor de Deus. Eles tinham uma intimidade com Deus, mas eles precisavam de uma revelação mais especial de Deus. Então vocês vão lá, vão ver o meu filho. Segundo lugar, então, a mensagem dos magos apontam aquilo que a teologia vai dizer que é a revelação especial de Deus.
Hebreus capítulo 11, capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer assim: havendo Deus falado aos nossos pais pelos profetas, antigamente aos nossos pais pelos profetas, nos últimos dias falou-nos por intermédio de Jesus Cristo. E aí, como é que Deus falava antigamente? Como é que Deus se revelava? Ele se revelava através de sonhos. Lembra disso? Quantas pessoas tiveram sonho? José é um deles, né? O sonhador. Daniel, interpretador de sonhos. José, interpretador de sonhos, que são revelação de Deus. Ele se revelava através de visões, né? Não só no Apocalipse, mas no Velho Testamento também. Deus se revelava através de visões. Deus se revelava através de anjos, anjos visitando a Abraão, lembra disso? Anjos visitando Maria, ele se revelava através de anjos. Ele se revelava através dos profetas. Deus se levanta profetas para falar em nome dele, para ensinar. Deus se revelava agora pelo aquilo que está escrito na palavra de Deus, que a gente chama de Bíblia Sagrada. E no clímax da revelação, Deus se revela através de Jesus Cristo. Esse é o texto que eu citei. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. A pergunta que a gente poderia fazer, eu citei várias maneiras como Deus faz a revelação. Não apenas agora da natureza, revelação natural, mas uma revelação especial. Eu vejo dois elementos que aparecem nesse episódio dos magos, que me mostra que Deus se revelou de forma especial. O primeiro elemento que eu vejo é a palavra de Deus, que a gente chama de Bíblia. 2 Crônicas 9:12 diz assim: e o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e tudo quanto lhe pediu, mais do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Parece que esse texto não tem nada a ver com os magos. Mas de onde que eles viram onde eles saberiam que uma estrela iria anunciar o nascimento de um rei? Isso está escrito em Números 24:17. Números 24:17, não sei se eu registrei ali, não. Números 24:17 diz assim: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Aqui está escrito aquilo que os magos viram. A profecia, uma estrela procederá, estrela nascimento, cetro rei, que uma estrela iria anunciar o nascimento de um rei de Israel. Mas como, a pergunta que viria é, mas como esses magos teriam acesso a essas escritas, a esse escrito? Eles não eram judeus, eles não viviam lá no povo de Deus, como é que eles tinham acesso a essa escrita? Daí é o fato. Aí eu comparei assim: eles vieram do Oriente, certo? Porque vimos no Oriente a sua estrela. Essa rainha de Sabá também veio do Oriente. Essa é uma hipótese minha, ok? É uma hipótese, é uma dedução minha. A rainha de Sabá era uma mulher muito inteligente. Como é que eu sei que ela era muito inteligente? Porque ela estava diante do rei mais sábio de todo o mundo.
E ela faz perguntas a ela, ela propõe enigmas para Salomão desvendar. Ora, se ela propõe enigmas para um homem muito inteligente desvendar, é sinal que ela sabia desvendar aquilo que ela estava propondo. E ela era uma estadista, era uma rainha. E ela ficou abismada, ela ficou espantada, de queixo caído, quando viu todo aquele aparato dos sábios, o melhor, do reino de Salomão. E como uma boa estadista, eu suponho que ela tenha perguntado, eu quero conhecer a lei que rege esse povo. A Bíblia diz que Salomão recebeu muito presente dela, mas ela deu muito mais presente. Ele deu muito mais presente e tudo o que ela queria. Aí eu estou supondo que ela ganhou, pelo menos, uma cópia desse livro. E levou para o país dela. Séculos depois, alguém descobriu e viu. Deus mostrou. E Deus mostrou. Aí eu vejo esse acesso às Escrituras. As Escrituras sagradas é uma revelação especial de Deus. Se você quiser saber mais de Deus, leia a palavra de Deus. Isso. Deus é sempre o primeiro. Deus é sempre aquele que vai tomar a iniciativa para que o homem o conheça. E não há como conhecer a Deus se não for por uma revelação de Deus. Lucas capítulo 10, 22b, diz assim: ninguém sabe quem é o filho, a não ser o pai. E ninguém sabe quem é o pai, a não ser o filho e aquele a quem o filho quiser revelar. Você não descobriu Jesus. Homem nenhum descobre Jesus. É Jesus que se mostra, que se revela. E diz assim, esse também é muito... Mateus 16, Jesus está perguntando aos discípulos, que dizem os homens ser o filho do homem? E Pedro responde, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde a ele, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Percebe? Se você conhece Jesus hoje, irmão, não foi o fruto da sua sabedoria, foi a graça de Deus revelada a você, ao seu coração. O Pai revelou isso. Mateus 11, 25. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Aí você vai encontrar Jesus nas grandes universidades, nos grandes professores, nos grandes mestres, nos grandes doutores.